Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, o texto diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe, uma coisa que é muito importante nesse texto a gente entender, que a realidade daquele que pertence a Cristo é que ele, através da atuação do Espírito Santo de Deus, porque se ele pertence a Cristo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, e lá em João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que revela para nós o quanto que nós estamos errando o alvo, quando nós estamos fora do propósito de Deus naquilo que praticamos, naquilo que nós temos, naquilo que nós desejamos, né? Ele revela de uma forma que a gente entenda conscientemente a justiça de Deus, onde nós estamos quebrando os princípios da palavra de Deus que são importantes para Deus. E ele também nos revela, lá em João capítulo 16, versículo 8, que ele nos revela o juízo, que são as consequências de nós continuarmos praticando aquilo que Deus abomina, que são as consequências do pecado, que é sempre morte, sempre morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, sabe, a separação. É quando nós, por vícios e paixões da nossa carne, como diz o texto, que são as concupiscências da carne, que são desejos extremamente fortes que nós temos em determinadas áreas e que o Senhor conhece, e que eles precisam ser devidamente entregues em renúncia ao Senhor, para que Deus possa trabalhar, sabe? Para que Deus possa nos libertar no que diz respeito a essas áreas que são tão agressivas ao Senhor e que Ele não deseja para nós na nossa vida. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, diz exatamente isso. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Sabe, uma outra coisa que eu considero muito séria e muito importante no que diz respeito à renúncia, é quando nós entendemos que quando nós renunciamos a algo, né, uma prática, alguma coisa que nós temos que Deus não quer na nossa vida, nós estamos sobrepondo a vontade de Deus, os propósitos de Deus sobre os nossos, né, fazendo prevalecer essa vontade de Deus na nossa vida. E isso é tremendo, isso é o desejo de Deus, porque é a forma de Deus trabalhar, o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, o espelhamento que Ele deseja ver em nós do Senhor Jesus, que até a morte, ele foi obediente à morte e morte de cruz, com o propósito, a vontade pré-definida de Deus de salvar a minha vida e a sua vida, sacrificando a sua vida em favor de nós. Sabe, ele obedeceu o Pai até o fim, porque renúncia são duas coisas que existem no ambiente da renúncia, que é a entrega e a obediência. Sabe, eu tive uma experiência muito interessante com o Senhor, muito forte, algum tempo atrás. Eu precisava fazer uma visita que já estava marcada, agendada, uma pessoa muito querida. E eu não estava querendo fazer essa visita. No dia, na verdade, eu estava muito triste, muito desanimado, deprimido. E eu falei com o Senhor: Senhor, como que eu vou fazer? Vou visitar essa pessoa para ajudá-la com a palavra amiga, com a palavra do Senhor, que o Senhor inclusive já tinha me dado. Se eu estou precisando de ajuda, eu que estou precisando de ajuda, como é que eu vou ajudar uma pessoa nesse sentido? Mas o Senhor já tinha trabalhado o meu entendimento sobre a questão da obediência, que muitas vezes a obediência não implica em vontade, em sentir a vontade de fazer. Simplesmente obedeça, mesmo quando a gente não entende. E eu fui, e eu visitei aquela pessoa querida e foi uma bênção. Pense numa bênção. Como que ela foi edificada. Saí daquela visita, encontrei outra pessoa que não estava dentro do planejamento, dentro do programa. Foi uma bênção também a edificação da palavra. E assim aquele dia foi multiplicativo em termos de pessoas que eu encontrei e que no princípio do dia eu não queria ver ninguém, nada. E aí quando eu cheguei em casa e eu fui agradecer ao Senhor, eu já estava completamente, a minha alma curada daquela tristeza da alma, daquele desânimo, daquela depressão. E aí o Senhor me deu um texto muito importante. Isaías capítulo 58, no versículo 10, diz o seguinte:
Sabe o que aconteceu com você, Amarildo? Diz o seguinte o texto: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz desporá nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Que experiência linda que o Senhor me deu. Quando nós entendemos os valores de Deus, sabe? Quando o Senhor trabalha esses valores na nossa vida, e quando esses valores nós nos alinhamos a eles, quem mais é abençoado somos nós mesmos. E nesse caso especificamente, é claro que as pessoas pelas quais o Senhor me permitiu ministrar foram abençoadas, claro que sim. O propósito era esse. Mas eu quero dizer uma coisa para você: depois dessa, quem mais foi abençoado fui eu, através da renúncia. Que Deus nos ensine e que o Senhor nos mostre, continue nos mostrando de uma forma contínua, assim que tem que ser, as áreas que precisam ser entregues na nossa vida. Os desejos do nosso coração, que é enganoso, da nossa carne, as concupiscências da nossa carne e qualquer tipo de impiedade que nos separa da comunhão com Deus e que produz morte nos nossos relacionamentos, na nossa família, em tudo, sejam entregues ao Senhor em renúncia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse sentido e que promova as renúncias que necessárias na sua vida e na minha vida para a glória e honra dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Reflita sobre isso. Em nome de Jesus. Graça e paz.